Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Sebastião Moreira, tenho 58 anos e sou dono de um pequeno armazém flutuante lá nas margens do rio Solimões, bem no coração da Amazônia. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país, do Oiapoque ao Chuí, acompanhando essas histórias. E se você curte história do Brasil profundo, do interior, da Amazônia, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês, porque a história que eu vou contar hoje ainda me faz acordar de madrugada, suando frio, lembrando do som daquela água escura engolindo gente viva, e do olhar daquele homem quando ele entendeu que tinha ido longe demais. O rio Solimões não perdoa. Ele é largo, barrento, cheio de segredos que a correnteza carrega para sempre. As águas sobem e descem conforme a vontade da floresta. E a gente que mora por aqui aprende a respeitar o rio como se respeita pai e mãe. Tem dia que o rio dá peixe, dá passagem, dá vida. Tem dia que ele cobra. Meu armazém flutuante ficava ancorado num braço mais calmo do rio, onde os ribeirinhos vinham trocar farinha, peixe seco e castanha por querosene, sal e cachaça. Eu tinha perdido minha família toda numa enchente 10 anos atrás. Mulher, 2 filhos pequenos, tudo levado quando a casa de palafita desabou no meio da noite. Desde então, eu vivia sozinho, remando entre comunidades, levando mercadoria, ouvindo história, mas nunca me enraizando em lugar nenhum. A solidão tinha virado minha companheira mais fiel, e eu achava que era melhor assim. Não dói perder o que você não tem. Foi numa tarde de setembro, quando o calor grudava na pele feito mel quente e o ar cheirava a peixe e lodo, que eu vi a canoa pequena se aproximando. Remava devagar, cambaleante, como se a pessoa dentro tivesse perdido as forças. Quando chegou perto, eu vi que era uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelo preto molhado grudado no rosto, roupa encharcada, olhos esbugalhados de terror puro. Ela tentou subir no meu armazém, mas as mãos escorregaram na madeira molhada. Eu corri para ajudar, puxei ela para cima, e foi então que eu vi. O corpo dela estava coberto de marcas, hematomas roxos nos braços, arranhões profundos nas pernas e algo pior nos olhos. Aquele olhar de quem tinha visto o inferno e voltado contando. "Moça, que foi que aconteceu?" eu perguntei. Trazendo um copo d'água, ela bebeu desesperada, engasgando, derramando metade. Quando conseguiu falar, a voz saiu rouca, quebrada. "Ele me jogou no rio." As palavras caíram no ar pesado, feito pedra no fundo do poço. Eu senti o estômago revirar. "Quem?" Ela tremia tanto que os dentes batiam. "O patrão. O fazendeiro Valdemar Farias." Só de ouvir o nome, eu já sentia o gosto amargo na boca. Todo mundo na região conhecia ele. Dono de terras enormes rio acima, criava gado onde deveria ter floresta, pagava uma miséria para os peões, e tratava as mulheres ribeirinhas como se fossem parte do inventário da fazenda. Tinha fama de cruel, de bêbado, de homem que resolvia tudo na base da violência. E a polícia? A polícia estava no bolso dele. "Ele fez o que contigo?" eu perguntei, mas a resposta já estava escrita nas marcas do corpo dela. Ela começou a chorar, soluços que sacudiam o corpo magro. "Eu trabalhava na cozinha da fazenda. Ele sempre olhava, sempre chegava perto demais. Ontem à noite ele estava bêbado, me agarrou. Eu gritei, tentei fugir. Ele me arrastou até a beira do rio e me jogou. Disse que se eu contasse para alguém, ia matar minha mãe e meu irmão pequeno que moram na comunidade." Eu fechei os olhos, sentindo a raiva subir, feito maré cheia. Aquela história era velha, conhecida na Amazônia. Homens com dinheiro, achando que podiam fazer o que quisesse com quem não tinha nada. Eu tinha jurado, depois de perder minha família, que nunca mais ia me meter em confusão.
que ia viver quieto, vendendo mercadoria, sem dever nada a ninguém, sem se apegar. Mas olhando para aquela moça tremendo no meu armazém, encharcada, marcada, com medo estampado no rosto, eu senti algo antigo acordar dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido junto com meus filhos na enchente. Como é teu nome? Eu perguntei, colocando uma manta seca nos ombros dela. Iara, ela sussurrou. Iara Tavares. Iara, você tem algum lugar para ir? Ela negou com a cabeça, olhos transbordando lágrimas. Se eu voltar para a comunidade, ele vai atrás. Se eu fico, ele me acha. Eu não tenho para onde correr, seu Sebastião. Eu suspirei fundo, olhando para a imensidão do rio que se estendia até onde a vista alcançava. A floresta ao redor parecia sussurrar, cheia de olhos invisíveis, de perigos que eu conhecia bem. Então fica aqui, eu disse. Pelo menos até a gente pensar no que fazer. Ela me olhou como se eu tivesse oferecido o mundo. O senhor não tem medo dele? Medo eu tinha, mas tinha algo mais forte que medo naquele momento. Tinha a lembrança da minha filha pequena, que tinha a mesma idade de Iara quando a enchente levou. Tinha a voz da minha falecida mulher ecoando na memória. Sebastião, homem que não protege os mais fracos, não é homem de verdade. Tenho medo sim, eu admiti, mas tem coisa que a gente não pode deixar passar. E jogar mulher no rio é uma dessas coisas. Naquela noite, enquanto Iara dormia num canto do armazém, embrulhada em rede e cobertor, eu fiquei acordado ouvindo os sons da floresta. Coruja piando longe, água batendo no casco do barco, grilo cantando sem parar. E no fundo da minha cabeça, uma pergunta martelando. O que eu ia fazer quando Valdemar descobrisse que ela estava comigo? Porque homem daquele tipo não deixava nada para trás. Ele ia vir, e quando viesse, eu precisava estar pronto. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Os primeiros dias foram tensos. Iara mal saía do armazém, com medo de ser vista. Eu continuava a rotina normal, visitando as comunidades ribeirinhas, vendendo mercadoria, ouvindo conversa. Foi assim que eu comecei a ouvir os boatos. Valdemar estava procurando ela. Tinha mandado capangas rio acima e rio abaixo, oferecendo dinheiro para quem desse informação. Dizia que ela tinha roubado dele, que era fugitiva, que quem escondesse ia pagar caro. Mentira em cima de mentira, mas mentira contada por homem rico vira verdade na boca do povo pobre. Uma tarde, enquanto eu estava atracado numa comunidade pequena, comprando peixe fresco, um velho conhecido meu, o Raimundo, se aproximou. Ele era pescador, gente boa, pai de 5 filhos. Sebastião! Ele disse baixinho, olhando para os lados. Você tá sabendo que o Valdemar tá caçando aquela moça, né? Tô sabendo, eu respondi, fingindo desinteresse. E daí? E daí que estão falando que ela tá escondida em barco flutuante. E todo mundo sabe que você é o único que tem armazém desse tipo na região. Meu sangue gelou, mas eu não demonstrei. Raimundo, você conhece o Valdemar, conhece o tipo de homem que ele é. Você acha mesmo que aquela moça roubou alguma coisa? Raimundo baixou os olhos envergonhado. Rapaz, eu não sei de nada. Só tô te avisando porque você é meu amigo. Os capangas dele vão chegar aqui em breve e eles não vêm para conversa. Agradeci o aviso e voltei pro armazém mais rápido que o normal. Quando contei para Iara, ela entrou em pânico. Eu sabia que ele ia me achar. Seu Sebastião, eu não posso deixar o senhor se meter em encrenca por minha causa. Eu vou embora. Para onde? Eu perguntei firme. Pro mato? Pro rio de novo? Você não vai durar 2 dias sozinha na floresta, moça. E se voltar pro rio, ele te pega. Então o que eu faço? Ela gritou, desesperada. Eu respirei fundo. A gente enfrenta. Enfrentar como? Ele tem jagunço, tem dinheiro, tem tudo. E eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu disse, olhando nos olhos dela. Eu tenho razão, e no fim das contas isso conta. Ela não pareceu convencida, mas não tinha escolha.
Naquela mesma noite eu comecei a me preparar. Limpei a espingarda velha que tinha guardada, conferi a munição e mentalmente tracei um plano. Se os capangas viessem, e eles iam vir, eu precisava estar pronto não para a guerra, mas para a justiça. Porque no fundo do mato, longe de delegacia e juiz, justiça às vezes tem que ser feita com as próprias mãos. Eles chegaram 3 dias depois. Eram 4 homens em 2 canoas motorizadas, barulhentas, agressivas. Eu estava consertando a rede quando vi as canoas se aproximando em alta velocidade, levantando água barrenta. Yara estava dentro do armazém, escondida num compartimento que eu tinha improvisado atrás de uns sacos de farinha. Meu coração acelerou, mas eu mantive a cara de paisagem, continuando a consertar a rede como se nada tivesse acontecendo. "É aqui!" gritou um dos homens, um sujeito alto, queimado de sol, com chapéu de palha sujo e cara de poucos amigos. "Depende", eu respondi, sem levantar os olhos. "Aqui é o quê? O armazém do Sebastião?" "É", eu disse. "E quem quer saber?" Eles atracaram as canoas com violência, fazendo meu armazém balançar. O homem alto subiu primeiro, seguido pelos outros 3. Todos tinham facões na cintura, e um deles carregava uma espingarda. "A gente está procurando uma moça", disse o líder. Cabelo preto, magrinha, fugiu da fazenda do patrão Valdemar. "Você viu ela?" "Muita gente passa por aqui", eu respondi, finalmente olhando para ele. "Moça de cabelo preto tem aos montes no rio." "Não seja esperto comigo, velho", ele rosnou se aproximando. "A gente sabe que ela tá por aqui, e se a gente descobrir que você tá escondendo ela, vai se arrepender." "Ameaça agora, é?" eu disse, me levantando devagar. "Rapaz, você tá na minha casa, e na minha casa quem manda sou eu." Ele riu, mas era uma risada sem humor. "Sua casa? Isso aqui é um caixote velho flutuando no rio. A gente afunda isso em 2 minutos se quiser." Os outros riram também, se espalhando pelo armazém, começando a revirar caixas, sacos, barris. Minha mão desceu devagar até o cabo da faca que eu tinha presa na cintura, mas eu sabia que 4 contra 1 eram chances ruins. Foi quando eu ouvi um barulho abafado vindo de dentro do compartimento. Um dos homens ouviu também. "Que foi isso?" ele perguntou, apontando para o canto onde Yara estava escondida. O líder sorriu, mostrando dentes podres. "Parece que achamos." Eles avançaram para o compartimento. Eu me mexi mais rápido, bloqueando o caminho. "Rapaz, você não vai entrar aí." "Sai da frente, velho, ou eu te faço sair." "Então faz", eu disse firme. Por um segundo tudo parou. O rio, a floresta, até o vento parecia ter prendido a respiração. E foi nesse silêncio pesado que eu ouvi outro som. O ronco de motor. Não de canoa, de lancha, grande, potente, vindo rio acima. Os homens ouviram também. E pelo jeito que eles ficaram tensos, eu soube. Valdemar tinha vindo pessoalmente. A lancha era branca, grande e imponente, completamente deslocada naquele pedaço esquecido do rio. Quando atracou ao lado do meu armazém, eu vi ele pela primeira vez em anos. Valdemar Farias. Alto, barrigudo, pele queimada de quem passava mais tempo em fazenda que em cidade. Usava camisa social aberta no peito, chapéu de couro caro, e carregava uma garrafa de uísque na mão. Mesmo de longe, dava para ver que ele já tinha bebido bastante. Subiu no meu armazém com a arrogância de quem achava que o mundo inteiro era propriedade dele. Os capangas se afastaram, respeitosos, quase com medo. "Sebastião Moreira", ele disse, a voz pastosa de álcool. "Faz tempo que eu não te via, velho." "Valdemar", eu respondi seco. "Que honra a sua visita." Ele riu, um som desagradável que ecoou pelo rio. "Honra, gosto disso. Mas você sabe por que eu tô aqui, né?" "Sei. Então me poupa de tempo e entrega a moça." "Não tem moça nenhuma aqui", eu disse. Ele deu um passo para frente, o bafo de uísque me atingindo. "Sebastião, eu sempre te respeitei. Você é trabalhador, honesto, fica na sua. Mas se você está escondendo o que é meu, a gente vai ter um problema sério." "Ela não é sua", eu disse, a voz baixa, mas firme. "Ela é gente, e gente não é propriedade de ninguém." O rosto dele ficou vermelho.
Aquela vagabunda roubou de mim, fugiu com o dinheiro da fazenda. Mentira, eu disse. Você sabe que é mentira. Ela tá marcada, machucada, quase morreu afogada porque você jogou ela no rio. E agora você vem aqui com essa conversa de roubo? Silêncio pesado. Os capangas olharam para Valdemar esperando ordem. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. Sei sim, eu respondi. Tô mexendo com um covarde que bate em mulher e acha que dinheiro compra tudo. Mas tem coisa que dinheiro não compra, Valdemar. Dignidade, por exemplo. Ele explodiu. Pega ela, gritou para os capangas. Revirem tudo, e se ele tentar impedir, joga ele no rio também. Os homens avançaram. Eu peguei a espingarda que estava escondida atrás de um barril e apontei. Primeiro que chegar perto, leva chumbo. Eles pararam, mas Valdemar riu. Você vai atirar em 4 homens armados, Sebastião? Você não é tão burro assim. Talvez não, eu disse. Mas eu não tô sozinho. Foi quando Yara saiu do esconderijo, não sozinha. Atrás dela vinham mais 6 homens, ribeirinhos, pescadores, gente da comunidade que eu tinha avisado antes, gente que conhecia a verdade sobre Valdemar, gente cansada de ver injustiça e não fazer nada. Raimundo estava na frente, segurando um terçado. Valdemar, Raimundo disse a voz grave, você tem 2 minutos para sair daqui e nunca mais voltar. Se não sair, a gente vai te levar para o delegado em Manaus. E lá você vai responder pelo que fez. Valdemar olhou ao redor, percebendo que estava cercado. Os capangas dele também viram e devagar foram recuando. Vocês vão se arrepender, Valdemar rosnou. Eu vou acabar com vocês, vou queimar as casas, vou... Não vai não, eu interrompi. Porque a moça aqui já contou tudo para o padre da missão. E o padre já mandou carta para o bispo em Manaus. E o bispo conhece o governador. Sua palavrinha com o delegado local não vale mais nada. Valdemar, acabou. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo de verdade, porque homem poderoso só tem medo quando o poder escapa. Ele cuspiu no chão, virou as costas e voltou para a lancha. Os capangas foram atrás, rápido, sem olhar para trás. Quando a lancha sumiu rio abaixo, o silêncio voltou. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Era silêncio de alívio. Agora, para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você está e de que estado você está me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. Yara ficou no armazém comigo por mais 2 semanas, até as coisas se acalmarem de vez. A história dela chegou em Manaus, e uma advogada de uma organização de direitos humanos veio até a região. Valdemar foi indiciado. Perdeu parte das terras por grilagem e acabou fugindo para o Acre quando a Polícia Federal começou a investigar outras denúncias. Nunca mais foi visto na região. Yara voltou para a comunidade dela, mas agora com a cabeça erguida. A mãe e o irmão pequeno estavam bem, e ela conseguiu um trabalho numa cooperativa de mulheres ribeirinhas que faziam artesanato. De vez em quando, ela passava no meu armazém, trazia bolo de macaxeira e a gente conversava sobre a vida, sobre o rio, sobre como as coisas podiam mudar quando a gente não desistia. Eu continuei minha rotina de sempre, navegando entre comunidades, vendendo mercadoria, ouvindo histórias, mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não estava mais sozinho, não mais daquele jeito pesado que sufoca. Tinha encontrado uma família diferente, não de sangue, mas de escolha. Os ribeirinhos que tinham me ajudado viraram compadres. Yara virou como uma filha que eu tinha perdido e ganhado de volta. E o rio, aquele rio imenso que eu tanto respeitava e temia, tinha me ensinado uma lição que eu nunca ia esquecer. Que a correnteza pode ser forte, mas a gente junto é mais forte ainda. Uma noite, sentado na proa do armazém, olhando as estrelas refletidas na água escura, eu pensei na minha mulher e nos meus filhos. E pela primeira vez em 10 anos, eu sorri lembrando deles. Não era mais só dor, era gratidão.
Gratidão por ter tido eles, por ter aprendido com eles e por ter usado essa dor para fazer algo de bom. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história, que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você está, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura, mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. O rio continua correndo, levando e trazendo histórias, e eu continuo aqui, no meu armazém flutuante, testemunha de tudo que a Amazônia guarda. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite, e eu aprecio demais essa companhia, mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui.